A paz, irmãos. A barra está pesada para mim hoje. Pesadíssima. Que não é um pastor, é um pastor. Pastor Eliezer, literalmente já me carregou no colo. Literalmente. A partir desse dia que ele fez essa serenata, minha vida se transformou e a minha família também. Tudo de bom aconteceu na minha vida a partir dali. Tudo de bom. Eu cheguei aqui já me emocionando porque vi a Lilinha, Tiago e Jonathan na escola bíblica dominical, eu que vi eles pequenininho, hoje casados, continuam firme na presença de Deus, estudando a palavra. Isso para mim é o auge do ministério, ver que o pastor mantém sua família obediente e feliz na presença de Deus. Mas, quando eu fui para Caxambu, eu disse, um dia eu volto para o senhor, pastor. Obrigado, minha irmã, que eu vou precisar mesmo. Um dia eu volto para ser sua ovelha. E fiquei 28 anos nas cidades onde Deus me levou, e hoje eu voltei aqui para pedir para ser ovelha do pastor de novo. Eu quero vir para Laranjeira, mas para fazer um trabalho em Penedo. Eu espero que a minha resposta esteja com essa igreja, que eu vim buscar resposta. A Né falou para mim não ficar chorando não, mas é difícil. Muito difícil. Mas, irmãos, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Alguém aqui já passou ou já sofreu ansiedade? Já sofreu de depressão? Já teve um momento de angústia? Você já sentiu um medo muito forte, um temor? Você já sentiu tristeza profunda? Você já sofreu alguma desilusão? Ou você já teve alguma perda drástica na vida? Falar isso para nós que somos humanos, ou fazer essa pergunta para nós que somos humanos, é até uma falta, porque eu acredito que todos nós já passamos por algum momento desse. Mas e se você experimentar de uma vez só tudo isso? Se de uma vez só você experimentar todas essas dores, na alma, no corpo, no espírito. Tem pessoas que não suportam. Tem pessoas que não suportam. O tema dessa reflexão é 2 conselhos de um amigo. 2 conselhos de um amigo. Para você que ora pode passar ou já passou por algum momento desse, ou quem sabe já experimentou várias situações dessa. Teve um homem, o Jó, experimentou tudo isso de uma vez só. Tudo isso de uma vez só. Passar por essas situações é certo que vamos passar. Mas o importante é pensar. O que fazer? Como reagir nessa hora? Eu quero pensar que algumas pessoas nesses momentos se achegam a Deus. Se achegam a Deus. Porque alguns vêm pela dor. Mas tem pessoas que estão em Cristo e nesses momentos
esmurecem na fé, perdem a fé, desacreditam de que Deus possa tirá-lo dessa situação. E existem algumas pessoas que culpam a Deus, que joga para Deus a culpa por estar passando certos momentos, certas dificuldades na vida. O Elifaz, amigo de Jó, no momento em que Jó experimentava todas essas angústias, todas essas aflições, deu 2 conselhos para Jó. Vamos abrir nossas Bíblias em Jó 22, 21. Jó 22, 21. Eu tive a liberdade para colocar o tema nessa reflexão de 2 conselhos de um amigo, porque em um momento muito difícil da minha vida, eu trabalhava com um amigo na madrugada e ele estava me ajudando. E trabalhamos o dia inteiro e rompemos o dia trabalhando. E ele me ajudando ali, mas no final do serviço, no final da madrugada, ele me disse assim: Pastor Inácio, eu estou o dia inteiro com uma palavra para deixar para o irmão. E ele citou esse versículo. Quando ele citou esse versículo, eu caí de joelhos chorando, agradecendo a Deus, porque é o que eu precisava. É o que me fortaleceu naquela hora, foi como um bálsamo, foi um remédio. Foi uma maravilha. Então, eu trago hoje esses 2 conselhos também para você. Quem sabe vai te ajudar. Quem sabe? Vai servir também para você como um remédio, como um bálsamo. Nesse momento crucial da vida de Jó, o Elifaz, então, se achega a ele e diz assim: Une-te, pois, a Deus e tenha paz, e assim te sobrevirá o bem. Une-te ao Senhor, tenha paz, e assim te sobrevirá o bem. O primeiro conselho é para que Jó se apegasse a Deus, grudasse em Deus, se unisse a Deus. O contrário de muitos que na hora das aflições querem achar um culpado e culpam a Deus e joga a responsabilidade para Deus. Alguns se afastam de Deus. Mas o conselho de Elifaz para Jó é: não faça nenhuma bobagem, não faça nenhuma dessas coisas. Pelo contrário, se una a Deus, fique firme. Mas não só isso, tenha paz. Tenha paz. E aí, o resultado final vai ser de sucesso, vai ser vitória. Vai dar certo. Vai funcionar. Meus irmãos, e funciona. Funciona.
Funcionou comigo, deu certo comigo, vai dar certo com você também. Parece que o Jó seguiu o conselho. Parece que ele seguiu o conselho. Mas quando ele faz disso, apega-te a Deus, una-se a Deus, ele está querendo dizer, olha, a maneira de se unir a Deus, de se apegar a Deus, é na oração e na palavra. Quando você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Quando você busca o Senhor, você encontra. Então, se una a Deus. E a forma de se unir a Deus é buscá-lo na oração incessante e na palavra. Você está perto de Deus quando você está perto da palavra. Você está perto de Deus quando você tem uma comunhão com Ele. Quando você conversa, quando você ouve ao Senhor. É assim que Deus age. É a forma de nós nos aproximarmos de Deus, estarmos perto de Deus, é estar perto da palavra. Eu e Neia já passamos por lutas ferozes. Teve um ano de 2007 que eu e Neia dormíamos, cada um com a sua Bíblia, assim, abraçado, chorando. E no final do ano de 2007, nós pudemos sorrir e ver de novo o sol brilhar. Dormindo abraçado com a Bíblia. Teve ano, quando eu estava pastoreando em Machado, que eu fazia vigília, luta sem cessar. Eu pedia ao zelador a chave da igreja e fazia vigília sozinho na igreja e muitas vezes dormia no banco da igreja. Acordava 6 horas da manhã para ir para o trabalho. No final do ano, vitória. Teve tempo de lutas ferozes ainda na fazenda da Bica, quando lá estávamos servindo ao Senhor como diácono. Saí 6 horas da manhã com bolo de folheto e distribuí todo aquele folheto, depois subi um monte e ficar lá orando até 6 horas da tarde. E 6 horas da tarde, cansado, deitei, o sol ainda forte, bateu no meu rosto, brilhou, como o pastor deu a ilustração aqui, quando aquele sol brilhou no meu rosto, falei, é Deus falando, e comecei a ficar contente e desci daquilo ali, parecia que queria voar. Eu sabia que a vitória me esperava lá embaixo. E eu cheguei na casa da irmã Maria da Luz, tinha a Patricinha, que agora está na glória, uma menina de 12 anos. Quando eu cheguei lá depois desse episódio de estar lá no monte orando, e Deus fez refletir a luz do sol no meu rosto, eu falei, Deus me respondeu, eu sei que a minha vitória já está lá embaixo. E eu cheguei na casa da irmã Maria da Luz, aquela menininha falou, irmão Inácio, me dá a mão aqui, Deus está mandando orar com o irmão. Eu dei a mãozinha para ela, como era gaga, mas cantava. Que maravilha aquela menina. Ah, meus irmãos, quando ela me deu a mãozinha, ela começou a engrossar a voz e falou, meu servo, você sabe que eu te amo, mas você precisa confiar mais em mim. Você precisa confiar mais em mim. Ah, meu irmão, não dá para aguentar. Não dá para aguentar. Então, o segredo é esse, é seguir esse conselho. A hora está difícil, o momento está difícil, você apega a Deus. Busca em oração, busca na palavra, que Ele tem uma resposta para você. Ele vai fazer sobressair a sua justiça. E o seu direito vai brilhar como a luz do sol. Vai brilhar. Mas o segredo é esse. Não é largar o Senhor, não é abandonar a fé, não é botar a culpa em Deus. É se unir a Deus. É se unir a Deus. Mas o momento mais difícil até hoje da nossa história, durou também um ano. Parece que minhas provações duram ano em ano. Todo ano tem luta. Mas as lutas vão, o Senhor corta os laços, da vitória você respira um pouquinho, vem outra. Mas o Salmo diz assim, o Senhor livra de todas as aflições, de todas as angústias.
Não é de uma, nem duas, nem três. É de todas. Vem uma, ele livra. Vem outra, ele livra. Vem outra, ele livra. E assim é que nós vamos criando força, porque as lutas e as provações na nossa vida não é para você desanimar, pelo contrário, é para fortalecer a sua fé, para que você possa criar força para fortalecer a outros também. Por isso nós devemos dar graças a Deus em tudo, em todas as lutas, em todas as aflições. Esse momento que foi um momento difícil, o pastor Eliezer estava junto comigo nessa hora. E foi lá em casa e falou, eu quero saber quem está te perseguindo, que eu vou lá resolver isso agora. Lembra dessa, pastor? Nem é bom lembrar. Nem é bom lembrar. Mas por causa do Evangelho, eu fui ameaçado de morte. O homem foi armado na minha porta. Eu estava de plantão, o pastor botava 2 diáconos de plantão, todo domingo na igreja. Nesse domingo estava eu e a irmã Maria da Penha. E chegou uma mulher endemoniada na igreja e disse, olha, quem é o dono dessa igreja? Eu disse, é Jesus, mas nós agora estamos responsáveis. Ela disse, ó, a situação é crítica, que a minha filha está frequentando essa igreja e o companheiro dela bateu nela. E eu vou mandar matar ele. No dia seguinte ela fez. Ela executou o plano dela. Se o senhor não lembra disso, é porque eu não quis contar para ninguém na igreja. Mas durante um ano eu e Néia vivemos sob ameaça de morte. Cada passo que eu dava eu achava que ia morrer. Porque depois de matar esse rapaz, marido da Fátima, foi na segunda-feira, na quarta-feira, esses 2 homens bateram na minha porta. E disse, você é o Inácio, da Igreja Batista? Eu falei, sou. Você é um homem morto. Você é um homem morto. Eu vou, vem aqui fora, porque nós vamos conversar. Eu digo, não, vamos entrar. Ele disse, eu não sou digno de entrar na sua casa. Eu chamei Néia e falei, Néia, a situação é essa, essa e essa. Ela falou, não vai lá fora não. Milton me levou para a casa dele com Renata. Era domingo, culto dos diáconos. Eu estava no púlpito com o pastor e os diáconos. Depois dessa ameaça, o irmão Valdir, que era o zelador, o porteiro, o introdutor, me chamou lá, ô Inácio, tem uma Kombi lá com 3 homens lá fora te chamando. O homem disse que quer me buscar na igreja. Eu falei, olha, irmão Valdir, vá lá e diz a eles que eu agora estou em culto, não posso. Se eles não quiserem entrar, pede para me esperar lá fora. O irmão Valdir foi e deu o recado para os homens. O culto acabou. Eu fui lá para fora. Quando cheguei lá, era 3 amigos meus. Disse assim, ô Inácio, está sem luz lá na Funabem, vai lá arrumar. Foi na época que a Funabem foi extinta. E o diretor da escola, então, disse, olha, cada um arruma um lugar público para ir. Eu falei, eu quero ir para Caxambu. Falei para a Néia, quero ir para Caxambu. A Néia falou, nós só vamos depois que resolver essa situação aqui. Que o homem disse que ia te matar, eu quero ver se o nosso Deus é grande ou não é. Eu falei, vamos embora para Caxambu. Ela falou, não, vamos ficar aqui. Nós não podemos fugir dessa luta. E aí eu tive que ficar. Pela fé da Néia. Porque nessa hora a minha estava pequena.
mas nesse período, até ir para Caxambu, pastor Eliezer no dia, mas esse abençoado homem, no dia de eu ir para Caxambu, o pastor Eliezer tinha um Fusca. O carro dele era um Fusca. Ele falou, você não vai a pé não, leva o meu 66. Lembra dele, pastor? Não lembra de nada, hein? Leva o meu 66. Meus irmãos, nesse ano eu disse para Neia, Neia, você vai dormir sozinha na cama, porque eu dormi 1 ano inteiro em cima da laje em oração. 1 ano em cima da laje em oração, no sereno e muitas vezes até chovendo. Mas não cessei de orar. Depois de 1 ano, o pastor Eliezer falou, Inácio, vai ter um culto ar livre lá em cima no morro. E você vai pregar. De lá que vinha o perigo. A ameaça veio de lá. 1 ano passou em oração. Eu disse, eu vou, pastor. Eu vou. Cheguei lá, o culto ia ser 4 horas da tarde. Depois do almoço, eu fui no bar da esquina da minha casa para comprar um barbeador, fazer a barba bonitinho. Aqui é o balcão. É o balcão. Aqui é o balcão. Tinha um homem de costa, bebendo cerveja. E eu entrei, vindo daí de onde vocês estão. O homem estava de costa para mim. Quando eu botei o pé dentro do bar, ele não virou para mim, ele estava de costa. E de costa ele disse, servo do Deus Altíssimo, não tema, porque aqueles que foram na sua porta tirar sua vida, já estão na minha mão. E fechou a mão e virou para mim. Ele fechou a mão e virou para mim. Porque Deus botou um anjo do seu lado para te guardar e te proteger. Amém, pessoal? Foi a pregação mais bonita. Foi a pregação mais bonita no portão da irmã Jucimar. A pregação mais bonita. Hã? No final de que ele me deu essa mensagem, ele disse assim, agora eu te peço, quando você chegar na sua casa, você ora por mim que eu sou um vaso emborcado. Esse homem que estava bebendo. E foi o que eu fiz. Mas eu quero contar isso para vocês, para dizer que seja um momento de dor, seja um momento de perseguição, seja uma enfermidade, seja o que for, o segredo é buscar ao Senhor em oração e na palavra. É aqui que tem resposta. Ah, mas eu orei 1 mês e não deu certo. Ora 1 ano, pessoal. Ora 2 anos, 3 anos, mas não desista da resposta de Deus, porque Ele tem resposta para você. Pode ser uma doença braba, uma AIDS, um câncer. Pode ser. Deus dá conta disso, pessoal? Dá ou não dá? Seja o que for. A Bíblia diz lá no Salmo 91 que a peste que anda na escuridão, ela se arrasta aos pés do Senhor. A peste que anda na escuridão, doutora Dalva, é a doença que não tem cura. Essa se arrasta aos pés de Deus. Deus dá conta dela. Através da instrumentalidade da doutora Dalva. Através da instrumentalidade dos recursos humanos. E se não for o caso, ele faz assim e você está curado. Faz assim e você está curado. O segundo conselho de Elifaz para o Jó foi para que ele tivesse paz. Busca o Senhor, busca a palavra, ora, mas tenha paz. O pastor deu um excelente exemplo aqui,
ilustrou muito bem isso. Ele vai fazer sobressair. O texto aqui diz que ele vai fazer sobressair o bem. O bem sobrevirá. O bem na sua vida já existiu, ou já existe. Está embaçado, está sujo. Mas se você se unir a Deus e tiver paz, vai desembaçar. A saúde volta, o emprego volta, o sorriso volta, a alegria volta, a paz volta, a felicidade. Funciona. Funciona. O segundo conselho é para que ele tivesse paz. Que quer dizer descansar no Senhor. Não adianta você entregar a chave a Deus e ficar puxando. Entrega e descansa, confia. Se entregou na mão dele, ele é suficiente, ele é capaz. Ele vai fazer sobressair o bem na sua vida. O Jó seguiu esse conselho e funcionou na vida dele. Olha que ele experimentou tudo de uma vez. Perdeu a saúde, perdeu os filhos, perdeu a riqueza. A mulher não perdeu, mas ficou meia boca, né? Ficou meia boca. Mas ele seguiu o conselho, se vestiu de saco, deitou na cinza, se uniu ao Senhor em oração, buscou na palavra. Deus foi restaurando, sobressaindo o sol e brilhando. Veio filhos mais bonitos, riqueza dobrada, a mulher se regenerou com ele, ficou uma benção. Deu tudo certo. Eu vou acrescentar um conselho aos 2 conselhos de Elifaz. Elifaz deu 2 conselhos, eu vou acrescentar um, para ficar fortalecido. Ele disse, se apega a Deus, tenha paz, que significa, busca a Deus em oração e na palavra. O terceiro conselho, então, é para que você coma um boi por dia. Um boi por dia. Todo crente precisa comer um boi por dia. Bíblia, oração e igreja. Amém, pessoal? Porque só a Bíblia e a oração não é suficiente para fortalecer você. O abraço de um irmão, a oração de um irmão, o conselho de um irmão, o apoio de um irmão em Cristo, a comunhão com o povo de Deus, isso te fortalece e muito. Te fortalece e muito. Eu posso ser um homem de oração, eu posso ser um homem que me debruce na Bíblia dia e noite, mas se eu não tiver o ombro do pastor Eliezer, não é suficiente, porque nós precisamos, além de tudo, do calor humano, de sentir que a mesma dor que eu sinto, você sente, que você sente, eu sinto. E quando nós unimos a nossa fé, quando nós unimos a nossa força, meu irmão, Deus opera.